Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos celebrando, estamos vivenciando o tempo pascal e já estamos para celebrar este quinto domingo do tempo da Páscoa. O evangelho proposto para este domingo é o de João, no capítulo 13, versículos 31 a 33a e do 34 ao 35. E o evangelho nos diz: depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste quinto domingo da Páscoa, a liturgia nos recorda que a comunidade que nasceu de Jesus tem como, digamos, a tarefa fundamental no mundo, na história, ser um sinal vivo do amor de Deus e um amor por todos os seus filhos. Foi essa tarefa que Jesus, ao despedir-se, deixou aos seus discípulos, o novo mandamento. Também recordemos que a primeira leitura deste domingo, de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 21b a 27, nos fala de algumas comunidades cristãs da Ásia Menor, estas comunidades que nasceram do trabalho missionário do apóstolo Paulo e do seu companheiro Barnabé. São comunidades que acolheram a boa nova de Jesus e que aceitaram o desafio de viverem e de testemunharem um mandamento novo. Enquanto comunidades fraternas são animadas pelo dinamismo do reino, e elas são para nós sal que dá o sabor e luz que ilumina o mundo, a evangelização. E a segunda leitura, como também estamos acompanhando nestes domingos do tempo pascal, do livro do Apocalipse de São João, do capítulo 21, dos versículos 1 ao 5. Ela nos apresenta a chamada meta final para onde caminhamos, né? O novo céu e a nova terra. A morada de Deus com a humanidade, a casa definitiva dos que foram chamados a viver o amor, a cidade nova onde os filhos amados de Deus encontrarão vida em abundância. Falando assim um pouco das leituras, podemos então nos deter neste contexto do Evangelho de São João, neste capítulo 13, praticamente versículos 31 a 35. Este Evangelho do quinto domingo da Páscoa está nos situando na cidade de Jerusalém, numa noite de quinta-feira do mês de Nissan, mais ou menos do ano 30, um dia antes da celebração da Páscoa judaica. Jesus está ali à mesa com os seus discípulos, num momento de uma ceia praticamente de despedida. Sobre Jesus e o seu grupo de discípulos vai pairar a chamada sombra da cruz. Nessa noite, após a ceia, Jesus vai atravessar o Vale do Cedron, a oriente da cidade, e vai se dirigir ao Getsêmani, um jardim situado aos pés do Monte das Oliveiras, onde estará alguns momentos ali em oração. Aí será preso pelos soldados do templo. Durante essa noite comparecerá diante do Sinédrio, será julgado e condenado à morte. Na manhã do dia seguinte, depois da sentença ser confirmada pelo governador romano, Jesus será então crucificado. Enquanto vive e convive ali, neste momento, à mesa com os discípulos, Jesus está perfeitamente consciente do que o espera nas próximas horas. Ele não está preocupado com o que lhe vai acontecer quando aceitou o projeto do Pai e começou a anunciar o reino. Jesus sabia os riscos que ele iria correr,
mas ele preocupa-se com aqueles discípulos que estão com ele à mesa nessa noite, que podemos dizer assim, a noite da Quinta-feira Santa. E vêm os questionamentos. O que será deles quando o seu mestre lhes for tirado? Poderão sem Jesus, mostrar-lhes o caminho, cada passo que devem seguir? Será que vão conseguir levar adiante o projeto do reino de Deus? Será que os discípulos saberão discernir no meio das crises e tempestades que terão de enfrentar o que é importante e aquilo que é secundário? É um pouco daquilo que esta palavra hoje nos traz como questionamento, a partir do momento da morte de Jesus. Então vejam que estamos nos localizando na noite da quinta-feira, como nós conhecemos a Quinta-feira Santa. É o ambiente dramático dessa ceia, que é acentuado pela presença de um discípulo traidor, no caso Judas, que combinou entregar o seu mestre Jesus às autoridades judaicas. Jesus sabe, e durante a ceia fará menção disso. A determinada altura, Judas, este discípulo que traiu Jesus, ele sai, ele abandona aquela mesa, aquela sala. É de noite. A noite pode ser considerada, na Sagrada Escritura, a hora das trevas, o momento dos temores. Mas Jesus permanece ainda mais algum tempo à mesa, conversando com os outros discípulos. O tempo começa a esgotar-se. Jesus aproveita o tempo que tem, este pouco tempo que lhe resta, para relembrar aos discípulos o essencial da mensagem que procurou transmitir-lhes enquanto estava percorrendo com eles os caminhos da Galileia e da Judeia. Tudo o que foi dito nesta noite, à volta da mesa, vai soar como uma espécie de um testamento final que Jesus vai deixar. E isto, os discípulos nunca mais o esquecerão. Diante disso, esse evangelho pode nos trazer também uma profunda mensagem. Entendamos que, depois de Judas ter feito a sua opção e ter saído para ir ao encontro dos dirigentes judaicos, que tramaram a morte de Jesus, como tudo já estava decidido, João vai nos mostrar que chegou a hora de Jesus, o momento da sua paixão, da sua morte e a glorificação. Consciente disso, Jesus inicia uma longa conversa também com outros discípulos, os que permaneceram com ele à mesa. Como dizíamos, é uma espécie de um testamento, uma instrução, uma despedida, na qual se cruzam as lembranças, os conselhos, as indicações práticas, as explicações, as confidências. O discurso de Jesus será interrompido por perguntas ou ocasionais pedidos de esclarecimento. Num primeiro momento, Jesus fala da sua morte próxima. Podemos assim, entender paradoxalmente, não vai considerar esta morte um fracasso ou uma derrota, de forma alguma, mas sim o momento da manifestação da sua glória e da glória do Pai. O texto diz: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus será glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também o glorificará em si mesmo e o glorificará sem demora. Está ali nos versículos 31 ao 32. Ao longo, irmãos e irmãs, de toda a sua vida entre a humanidade, Jesus ele trabalhou para manifestar a glória do Pai. E aqui nós temos tanto o termo grego, doxa, e também ali traduzido, que vem traduzido do termo hebraico kabod, que pode entender-se como uma riqueza, um esplendor. Então, nas suas palavras, nos seus gestos, no seu amor, Jesus deu a conhecer à humanidade, de uma forma muito sensível, o rosto, o coração, o amor e toda a riqueza do Pai. Isto Jesus veio nos transmitir. E aí, a sua morte iminente será, no entanto, o momento em que a glória do Pai se manifestará em toda a sua plenitude. Pois todos os que contemplarem a cruz poderão ver e compreender naquele Filho do Homem, que oferece a sua vida até a última gota de sangue, a grande e incomensurável forma do amor de Deus. Além disso, naquela cruz também se manifestará a glória de Jesus. De que forma? Pela sua obediência
até o dom total de si mesmo. Jesus se entrega, ele é obediente. Jesus mostrará sem nenhum erro o seu amor ao Pai e também à humanidade. Já o Pai, por sua vez, glorificará Jesus o ressuscitando de entre os mortos e fazendo de Jesus esta fonte de vida para o mundo e também para a igreja. Podemos até entender, perceber como é estranha, como é diferente a lógica de Deus, cuja glória não se manifesta no triunfo espetacular sobre as forças da natureza ou até sobre a humanidade que o contestam. Mas esta glória se manifesta sim no amor e na doação da vida ao extremo, ou seja, até a última gota de sangue. A glória de Deus é o seu amor, um amor que ultrapassa toda a nossa compreensão e todas as nossas lógicas. A contemplação do amor de Deus e do amor do próprio Jesus deve ter consequências onde? Na vida dos discípulos. Dirigindo-se a eles com todo afeto, Jesus diz: meus filhos, como um pai solícito que antes de partir deste mundo quer transmitir aos filhos a sua sabedoria, aquilo que é verdadeiramente fundamental para que eles vivam vidas com sentido. Ou seja, Jesus pede-lhes que aprendam a lição do amor e que vivam no amor. Por isso ele diz: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros, diz o versículo 34 deste trecho, do capítulo 13. O verbo amar aqui, que vem do grego agapao, aqui utilizado, define em João o amor que faz dom de si, o amor até o extremo, o amor que não guarda nada para si, mas que faz uma entrega total e absoluta. É este amor de doação. É nesse amor e desse amor que os discípulos devem viver. Não é um amor que espera nada em troca, mas é um amor que se entrega. Portanto, o ponto de referência no amor é o próprio Jesus, porque ele diz: amai-vos como eu vos amei. Os discípulos tinham visto como Jesus, enquanto percorria os caminhos da Galileia, da Judéia, andando para muitos lugares, como Jesus se comovia diante daquelas pessoas infelizes, diante daquelas pessoas enfermas que ele curava, como Jesus se sentava à mesa com os pecadores, como Jesus abraçava aqueles homens e mulheres que a vida maltratava e que a sociedade muitas vezes marginalizava. Jesus se aproximava porque estas pessoas precisavam do seu amor. Os discípulos tinham experimentado eles próprios como Jesus se interessava por cada um deles. Os tratava como amigos muito queridos, como amigos. Compreendia as suas falhas, suas limitações, mas Jesus não desistia deles, mesmo que eles demorassem a assimilar esta lógica do reino de Deus. Tinha até visto nessa noite de despedida, enquanto estavam sentados à mesa, como Jesus lhes lavava os pés. O gesto do lava-pés, num gesto de serviço, um gesto grandioso de amor, de simplicidade. O que eu vos faço, deveis fazer uns aos outros, nos disse Jesus. Era fácil, a partir de tudo isso, perceberem o que Jesus queria dizer-lhes com as palavras: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar como Jesus significa o quê? É dar tudo. Pôr-se incondicionalmente ao serviço dos outros, sem reivindicar estatuto, ou querer algo se mostrando que é uma pessoa importante, mas ao contrário disso, fazendo-se servo de todos. Amar como Jesus é respeitar a liberdade do outro. Vejam que Jesus fez isso até com Judas, aquele que era seu discípulo, aquele que dizia que era seu amigo. Jesus deixou que ele tomasse a pior das decisões da sua vida, mas ele o fez porque não interfere na liberdade do outro. Vejam, os discípulos ainda não o sabem, mas daí a algumas horas Jesus vai mostrar-lhes na cruz o que é amar até o extremo, até dar a última gota de sangue pelos seus amigos. É desse jeito que os discípulos devem viver e amar. É esse o mandamento que Jesus, naquela hora decisiva,
lhes deixa. O amor, né, o amor igual ao de Jesus, que os discípulos manifestam entre si, brilhará no mundo e será visível para toda a humanidade. Esse será, podemos assim dizer, né, fazer um comparativo, este será o distintivo, né? Este será, digamos assim, aquilo que demonstrará, né, que esta comunidade é uma comunidade do reino de Deus. Os discípulos de Jesus não são os depositários de uma doutrina ou de uma ideologia, ou eles que sejam observantes de determinadas leis canônicas ou os fiéis cumpridores de certos ritos. Não, não é só isso. Mas eles são aqueles que amam como Jesus. São aqueles que, pelo amor que partilham, vão ser um sinal vivo do Deus que ama a todos os seus filhos. E é isto, irmãos e irmãs, que hoje também o Senhor nos pede, através desta liturgia do quinto domingo, deste tempo pascal. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor não tem medida, o amor não tem limites. O amor que Jesus nos ensina a amar é um amor oblativo, um amor de doação. E como nós precisamos disso nos nossos dias atuais, para que este amor seja vivido em nossas famílias, em nossas comunidades, na nossa sociedade, que vive, momentos tão difíceis, às vezes marcado pelo egoísmo, muitas vezes marcado por sentimentos negativos de ódio, de raiva, de vingança. O que Jesus nos ensina é o contrário de tudo isso, é amar-se uns aos outros. E vejam como é bonita a última frase do Evangelho. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É o que o Senhor nos pede. Podemos nos perguntar, estamos sendo verdadeiros discípulos do Senhor? Estamos amando com um coração desprendido? Estamos buscando aprender a amar como Jesus amou e colocar este amor em prática diante dos nossos irmãos e irmãs no mundo de hoje? Que o Espírito Santo nos ilumine, que tenhamos esta consciência, que sejamos discípulos, anunciadores da Boa Nova, que continuemos como Paulo o caminho da evangelização, que tenhamos a confiança em Deus que vive junto de nós. Que assim seja e que tenhamos um domingo abençoado e uma semana onde possamos viver e colocar em prática as palavras do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.